Olá pessoal, dando continuidade ao nosso módulo 4, utilização de ferramentas adequadas, né? Estamos com a nossa videoaula número 22, onde nós vamos falar sobre material para manutenção, mas uma manutenção voltada para uma limpeza, tá? E não um conserto. E essa limpeza podendo ser pesada ou essa limpeza podendo ser uma limpeza leve, tá certo? Então assim, nós temos basicamente dois tipos de manutenção, né? A manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Agora, pode ser uma manutenção preventiva mais pesada ou uma manutenção preventiva leve, ou pode ser uma manutenção corretiva também pesada ou também leve, né? Então vamos nos ater aí à prevenção, né? A prevenção, que é a melhor solução, né? Melhor prevenir do que remediar. Então vamos nos ater à prevenção. Pessoal, eu falei desde o início na orientação sobre o curso, eu não venho dessa profissão, né? Então eu estou há 5 anos na refrigeração, fiz o meu primeiro curso no Senai em 2013 e depois em 2018, 2019 eu comecei a fazer algumas atualizações, até para que eu pudesse baixar o escalão aí de industrial para comercial e linha doméstica, né? Ou linha residencial, e comecei a ver também outros aparelhos que na minha época não tinham, né? Como por exemplo o split inverter, VRF, multi-split e outras coisas mais, tá? Então eu venho de uma outra profissão, com 34 anos aí bem vividos, faria tudo de novo, mas como eu gosto de ferramenta, né? E como fui para a minha aposentadoria muito cedo, eu resolvi fazer jus ao que eu tinha feito. E por quê? Por que eu fiz esse curso no Senai de refrigeração? Porque eu peguei duas bactérias que estavam alojadas na unidade interna, na evaporadora. Uma delas se chamava Legionella e a outra eu nem lembro qual o nome, tá? Só que eu estava na hora certa, no lugar certo, porque eu estava morando em Manaus, no Amazonas, né? Que é um outro Brasil, né? Uma temperatura absurda, a umidade relativa do ar absurda, muito calor, o ar-condicionado praticamente a 24 horas, né? Então, apesar de até de ter um split na minha residência também, eu não era muito ligado a essa manutenção preventiva, né? E no meu trabalho, como tinham pessoas para fazer esse trabalho, então eu não me preocupava nem na limpeza dos filtros externos, né? Que é o mais simples, quiçá mandar uma empresa fazer a limpeza pesada, preventiva ou corretiva, tanto no trabalho como em casa, né? E eu paguei o preço com a saúde. Então, eu fiquei afastado cerca de 10 meses, indo e vindo trabalhar, às vezes de home office e tal, mas foi complicado. Eu peguei uma pneumonia grave, né? E à base de muito remédio, antibiótico, fisioterapia, natação, eu consegui me restabelecer. E quando eu fui para a aposentadoria, isso foi em 2013, em 2017 eu, depois de 2 anos aí sem fazer nada, eu resolvi voltar ao mercado de trabalho e com uma nova profissão, já que eu já tinha uma mochila bem pesada aí em termos de refrigeração, né? Só que eu não gostaria de ficar na área industrial, queria abraçar mais comércio e residência, né? Então procurei faculdades aqui
na região sul-fluminense, no sul de Minas também, alguns cursos presenciais ou online, aí surgiu a pandemia, né? Com a pandemia prejudicou no sentido da prova prática, né? Mas eu consegui fazer a maioria deles com prova prática, então isso aí foi muito bom. Mas, falando de manutenção, né? Nós temos que zelar pela manutenção preventiva, até para fins de custo-benefício. Então, hoje em dia, as máquinas estão muito mais modernas, né? Com várias funcionalidades e também mais sensíveis, né? Se liga por voz, né? Tá aí o Alexa, né? Se liga por Bluetooth, sei lá, tem autolimpeza e ionização para evitar acúmulo de bactérias e vírus, enfim, mas nada disso vai evitar que elas fiquem contaminadas. Então, a limpeza do filtro externo, ela precisa ser feita ou uma vez por semana, que eu acho que é o ideal, ou então quinzenal, ou às vezes no comércio, diariamente. Imagine um cabeleireiro. O cabeleireiro tem que ser diário, porque a turbina da evaporadora puxa realmente cabelo, né, sobrancelha e cílios, sei lá. Então, tudo que se mexe aí num salão de beleza, tem alguns salões de beleza com contrato aí de manutenção. Depois vamos falar sobre contratos de manutenção em alguns mais dicas e macetes aí da instalação. Mas a manutenção ela é muito importante, tá? Quanto dependendo do meu ambiente, então, se eu tiver um maior fluxo de automóveis, um fluxo grande de pedestres também, né? Dependendo da altura que eu moro num prédio, né? Ou dependendo se eu moro em local perto de estrada de terra, com um fluxo também de caminhões, por exemplo. Eu moro do lado tipo aqui em Resende, estado do Rio, nós moramos do lado da Via Dutra, né? Passa o trem que vem com minério da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, assim, muita poeira no ar que a gente não vê, né? E tudo isso está sendo acumulado no ar-condicionado, tá? E que, além de encurtar a vida útil do nosso aparelho, né? Essa falta de manutenção preventiva pode causar uma doença séria para nós e de repente encurtar a nossa vida. Uma certeza nós temos na vida, que é a única. Todos nós vamos partir um dia, né? Agora, se a gente pode envelhecer de uma forma saudável, né? Então que envelheçamos de uma forma saudável, né? E que nós possamos proporcionar à nossa família, né, com responsabilidade, um ar seguro, né, um ar com segurança para respirar. Imaginem vocês como pai, como mãe, tendo um filho, um irmão, a mãe, o pai, o neto, doente porque você não faz a manutenção do seu ar-condicionado. Então, uma situação complicada, tá? Mas nessa videoaula eu tenho a intenção do seguinte: eu tenho a intenção de mostrar para vocês, tá, o material que nós utilizamos. Então, nessa manutenção preventiva, em termos de limpeza, eu vou mostrar para vocês um material que a gente faz a limpeza pesada e normalmente na oficina, desmontando a evaporadora e a condensadora e trazendo para a oficina, ou então utilizando de materiais próprios para a limpeza no local do cliente. Tá? Eu considero inclusive essa limpeza no local na residência, num comércio, ela até é mais delicada, né? Porque na oficina você está mais à vontade, num ambiente de oficina, né?
um local aberto, pode jogar água para tudo que é lado. Já na residência do nosso cliente, nós estamos muitas vezes com uma televisão embaixo, que às vezes o cliente não quer tirar. Nós estamos com um móvel que, se cair água também, vai prejudicar. Então, no prosseguimento do nosso vídeo, nós veremos o material que é utilizado para essa limpeza, tá ok? Não perca! Estamos aqui com o kit básico, né? Que a PH Refrigeração, nos seus 5 anos de atuação no mercado, chegou à conclusão que é eficiente para que nós façamos uma limpeza, seja ela preventiva ou corretiva. Preventiva, como eu já falei, é a melhor situação, né? Prevenir do que remediar. E o que vai proporcionar? Vai proporcionar uma vida útil melhor, vai proporcionar a respiração melhor, né, de um ar mais puro, tá? E vai fazer com que não precisemos fazer manutenções corretivas. E utilizando esse material na corretiva também funciona? Funciona. Nós vamos ver mais para frente, manutenção, né, que a falta de manutenção preventiva, então, vai ter como consequência corretiva. A falta de manutenção causa defeito no funcionamento tanto da evaporadora como da condensadora, e causando às vezes prejuízo tanto ao split como a outro bem. Porque, por exemplo, se a evaporadora não está funcionando bem, ela pode condensar. Ela condensando, ela vai congelar, vai ter um descongelamento acima do normal, vai transbordar a calha de dreno. Esses detalhes nós vamos ver mais para frente, né? Inclusive as peças da evaporadora. Mas, conclusão, vai cair água numa televisão, vai cair água num aparelho de som, vai cair água num sofá, num piso, enfim, vai arrebentar, o dano vai ser muito maior. Então, busquemos contato com os clientes para que nós façamos a manutenção preventiva. É melhor para nós e para eles também, tá bom? Então vamos mostrar aqui item por item e como é que a gente faz. Aqui a ideia é mostrar o material. Já na fase da manutenção, nós vamos à prática da manutenção, utilizando realmente todo esse material aqui na evaporadora e também na condensadora, tá? Então vamos começar aqui por um EPI, tá? Eu vou repetir isso aqui quando nós estivermos falando de EPI, mas ó, uma luva especial, tá? É uma borracha grossa, totalmente impermeável, tá? De cano longo. Por quê, pessoal? Eu preciso dessa luva aqui. Não estou usando mais aquela luva de borracha com pano, né? Porque aquela lá é muito boa para eletricidade, né? Pode também fazer uma solda. Agora, de uso geral, né? Essa aqui não. Ela vai me proteger de material químico. E essa prolonga aqui, ó, o cano longo, é excelente, porque pode respingar, tá? Fora esse aqui, nós utilizamos outros equipamentos de proteção individual, mas que está no kit. Cada funcionário possui um kit. Esse kit aqui tem óculos de proteção, ele tem uma face shield, vamos ver tudo o que é. Ele tem a luva emborrachada, ele tem essa luva também de proteção, ele tem o cinto de ferramenta, utiliza a bota, a calça jeans, enfim. Então tem uma série de itens de segurança no próprio kit do refrigerista. Mas essa luva aqui, ela é fundamental, porque nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com produto químico. Então esses produtos químicos, se tiverem contato com a nossa pele, ou respingar na pele de uma criança, de um cliente, seja o que for, no material,
vai corroer. Então podemos ter uma queimadura séria, tá? Então uma lesão corporal que não é o caso. Se pudermos evitar esse problema, então utilizemos, essa luva, façamos a utilização dessa lona azul, que é muito boa, tá? Para isolar o local, isolar móveis, isolar televisões, eletroeletrônicos, enfim. Mas a luva é fundamental para que a gente não se queime, tá bom? Não fiquemos machucados com o material químico que nós vamos mostrar. Nós utilizamos, pincéis ou então trinchas, né? Olha aqui, de tamanhos variados, uma gigante, né? Uma menor, um pouco menor e uma pequenininha. Vai depender do espaço onde eu quero chegar, tá bom? Tá enferrujada, tá lubrificada, né? Tá limpa, pega ferrugem, é muita água, é produto químico, né? Que vai corroendo a proteção aqui, tá? E eu coloco tudo dentro de um saquinho aqui, para ficar separado, depois que tiver seco, né? Depois que tiver seco, tá aqui. Tenho esse balde aqui, esse balde com uma vassourinha, né? E também uma pazinha. Mas por quê? Porque se por acaso o morador não tiver, o cliente, eu já estou com o meu material. E tem um detalhe, para que esse meu balde? Todo o material que for utilizado, então já falamos da luva, né? O material está contaminado. Então eu terminei de utilizar meu material, eu coloco no meu balde. Já é uma rotina na PH Refrigeração que todo o material, quando nós voltamos de uma higienização ou de uma limpeza, né? Todo o material que estiver no balde, ele precisa ser manutenido, tá? Para depois ser guardado ou então descartado, jogado fora. Uma luva chegou furada, enfim, tá? Nós temos aqui, esponjas pequenas e esponjas maiores. Utiliza a esponja maior? Utiliza, tá? Temos aqui um escovão, está bem utilizado. Mas por que essa braçadeira? Essa braçadeira eu vou fechando um pouco aqui, que ela está se abrindo, né? Eu estou quase já substituindo essa aqui. Tá? Nós temos aqui, vaselina. Vaselina no kit de limpeza PH. Sim, vaselina. Por que vaselina? Eu vou pegar um outro componente aqui, um passa-fio. Esse passa-fio aqui, ele vai fazer com que eu consiga acessar o duto de dreno da evaporadora, se por acaso tiver obstruído. Ou se não tiver obstruído, tiver parcialmente obstruído, eu faço uma limpeza correta. E às vezes, para poder passar melhor, eu preciso colocar aqui vaselina, para que escorregue melhor ali no duto. E vou atingir a mangueira, que normalmente é uma mangueira cristal ou colorida, de meia polegada, ou então um tubo PVC, e vou até onde saia lá do outro lado, perto da condensadora normalmente, tá? Para que eu tenha certeza de que todo o duto de dreno está desentupido. Não façam limpeza sem que o duto de dreno também seja limpo. Senão não fez a limpeza completa. Como é que eu vou fazer uma limpeza de uma evaporadora, da condensadora, sem limpar o dreno do split? Tá? Então eu preciso fazer a limpeza do dreno, tá? E verificar se realmente está indo a água corretamente. Normalmente eu peço uma leiteira, né? Ou então eu pego um desses vasilhames nossos aqui, coloco água, mais água e faço um procedimento de drenagem forçado para ver se realmente o dreno está desobstruído, tá? Está limpo. O que costuma acontecer? Formar lodo na calha de dreno da evaporadora, tá? Nós vamos ver as peças, nós vamos desmontar uma evaporadora todinha, deixar ela toda desmontada. Agora,
vamos ver essa calha de dreno. A calha de dreno tem um limite. Então, se tiver muito sujo, vai transbordar, ou então o dreno estiver entupido, não tem como vazar a água, né? Não tem como drenar, vai vazar por dentro da evaporadora. Então pode arrebentar, pode dar um curto-circuito na placa eletrônica e aí vai, tá? Então nós precisamos atuar no dreno da evaporadora, deixar desentupido e como também eu estava falando, tem algumas evaporadoras que possuem até um sistema de autolimpeza. Ah, como é esse sistema de autolimpeza? Quando termina de utilizar, a turbina continua girando. Por quê? Para tentar secar essa água que fica ali residual na calha de dreno, para não se transformar em lodo e não entupir o duto de dreno, tá bom? Mas limpeza sem limpar o dreno não existe, tá? Nós temos essa capa aqui, pessoal. Essa capa aqui é uma capa impermeabilizante ou impermeabilizada, né? Tem um elástico aqui, ó, e é grande justamente porque depende de cada máquina, né, que nós formos encontrar. E eu coloco, como esse material é impermeabilizado, então nós colocamos aqui na parte elétrica e pode jogar água aqui que não vai danificar a parte elétrica da evaporadora. Ah, PH, mas eu não consegui comprar, não consegui achar. Isso aqui a gente encontra normalmente em loja de moto, material, acessórios de moto, tá? Esse aqui, inclusive, eu comprei assim, a gente coloca aqueles alforjes, né? Aquelas bolsas laterais na moto. E isso aqui serve para proteger. Elas são impermeabilizadas, mas isso aqui protege ainda mais. Então, um macete, loja de moto, tá? Se não, utiliza um saquinho plástico e coloca ali. Agora, se nós pudermos ter uma melhor apresentação, né, do nosso serviço, do nosso material, então tenhamos um material de qualidade. Olha aqui, ó, toalhinhas na cor clara, tá? Toalhas na cor clara, mas por quê? Para a gente ver se está limpo ou não, tá? Para a gente chegar na casa do cliente, o cliente ver que está limpa, tá? Essas toalhinhas são muito interessantes. E uma toalha maior para que a gente coloque forre chão ou então enxugue. Não é o ideal enxugar. Se tiver um sol para secar, um vento, seca ao natural, mas tira pelo menos o grosso da água, né? E eu costumo deixar secando, ó, neste tipo de material. Ele é bem poroso, tá? É um material poroso encontrado aí em papelaria. Compra aí de 2 por 2 e a gente forma um local. E essa área aqui, nossa, essa área verde, é a área de secagem, tá? Já colocamos também como uma rotina na nossa empresa. O material que estiver com essa lonazinha aqui, ele está secando, já passou pela limpeza e agora está na fase de secagem. Então, vocês viram que a gente acaba fazendo uma linha de produção. Então, eu vou mostrar para vocês, olha só. A gente começa todo o processo com esta garrafa aqui, ó, tá? Essa garrafa aqui, ela vai jogar uma água na evaporadora, ou então na condensadora, mas começando pela evaporadora. Joga uma água. Depois que jogou a água, se eu puder, eu já faço algo mais ali com um pincel, para tirar o grosso, né? Se tiver muito ruim a situação, então eu parto para o meu espargidor aqui, ó, aqui tem, aqui ó, aqui tem detergente, tá? Para que eu não fique jogando o detergente direto. Agora, o detergente não tem material melhor do que o detergente para limpeza de qualquer coisa, né? Tira a graxa, então o detergente é muito interessante. Agora, eu deixo aqui já na garrafinha, ó. Então, se tiver difícil para tirar o bruto ali, né, a limpeza da primeira limpada, vamos dizer assim, então
joga um pouco de detergente e continua a fazer uma pré-limpeza. Fez essa pré-limpeza, joga um pouco mais de água, lembrando, eu não estou aqui para demonstrar como é que eu dou pressão, como é que eu dou pressão aqui nas minhas garrafas, como eu utilizo a minha garrafa. Eu estou aqui para mostrar o material, o kit de limpeza, tá? Então eu tiro todo esse material aí e vejo como é que ficou, tá? Ah, se for necessário ainda passar um pouco mais de detergente, como já está tudo molhado, passa um pouco de borrifo, né? Um pouco mais de detergente, passa um pincel, passa uma escova mais grossa, mas para que tire o grosso, né? Depois eu dou uma enxaguada novamente com água, tá? E vou utilizar um produto que é aí que está o problema do negócio, né? Ou então o cuidado a ser considerado. Aqui está, até essa garrafa aqui, ó, ela é diferente dessa, ó. É um plástico diferente, tá? E a ponteira não é de metal. Por quê? Eu já utilizei uma ponteira de metal, mas essa garrafa aqui está com ácido desincrustante. Eu não vou falar qual é a marca, mas tem várias marcas no mercado. O que precisa ser feito inicialmente? Nós compramos normalmente um galão de 5 litros e para cada litro que eu comprar, eu adiciono 4 litros de água. Então é 1 litro de ácido desincrustante para cada 4 de água. É muito produto, tá? Então ele rende bem, mas eu não posso utilizar o produto como ele vende no comércio. Inclusive a venda está escrito na embalagem original. A venda é restrita para profissionais. Então não pode ser vendido para qualquer pessoa, tá certo? Então, esse ácido desincrustante, depois que eu passei a água, tirei o grosso, passei o detergente, tirei um pouco mais, tá? Então, enxaguei, tirei. Eu utilizo também uma jet, né? Uma máquina de pressão de água. Vocês vão ver que é muito eficiente. Na parte prática, então, é uma coisa fabulosa. Nós tiramos a maioria da sujeira ali. Agora, a limpeza mais profunda é feita com ácido desincrustante. Nesse momento eu tenho que estar todo protegido, tá? Tenho que estar com essa luva de proteção, eu tenho que estar com a face shield, tenho que estar com óculos de proteção, tenho que estar, se eu tiver puder utilizar uma camisa de manga comprida, utilizo uma camisa de manga comprida, tenho que estar de calça jeans, tenho que estar com máscara de proteção e não pode ter ninguém estranho no ambiente, desequipado, tá? Porque só o fato de inalar esse material pode também causar algum problema respiratório para a pessoa, tá? O próprio funcionário que estiver aplicando. Agora, com máscara de proteção, não há problema algum. E aplicou, esse produto vai agir de 15 a 30 minutos. Então saiam todos do local e deixem ele atuar. Ele vai atuando, vai caindo na calha de dreno e depois nós viemos com água de novo, tá? E fazemos um enxágue geral. Depois do enxágue, nós recebemos as peças, né, que estavam desmontadas e vamos remontando o nosso split, a nossa evaporadora, e terminamos a montagem, né? Assim que nós terminamos a montagem, antes de colocar os filtros externos, vamos ver todas essas partes aí, nós colocamos por final um bactericida, tá? Esse bactericida é muito interessante, dá um odor no ambiente, o cliente gosta e eu tenho utilizado muito o odor lavanda, ou então o caiaque, tá? Então, isso aí foi de experiência também com o cliente. Mais o lavanda do que o caiaque, tá? Mas dá uma sensação de limpeza, o ar fica mais leve,
e inclusive eu recomendo que ao cliente que, se puder comprar, e ele coloque uma vez por mês. Também você colocar todo dia isso aqui, você vai se contaminar, né? Mas coloque uma vez por mês, ou então de 3 em 3 meses. O que vai acontecer com esse bactericida? Ele vai minimizar os efeitos nocivos ali do lodo, né? Vai evitar a formação do lodo, a formação de muita sujeira, vai matar muita bactéria, muito vírus, né? Então, vai tornar o ar mais puro e a vida vai prolongar a vida útil do nosso ar-condicionado. Como eu falei, alguns ar-condicionados têm alguns sistemas, né? Como a autolimpeza que eu comentei, ou então tem a ionização, e essa ionização precisa acreditar na tecnologia, né? Ela garante que mata bactérias e vírus, tá? Mas não tem jeito, pessoal. Vai acumular lodo, vai acumular sujeira, a evaporadora trabalha puxando esse ar, a gente não está vendo as impurezas no ar e se acumulam todas no filtro, o filtro fica todo contaminado. Às vezes a gente encontra filtro que está peludo, é o famoso filtro peludo, de tanta sujeira que parou ali no filtro. Mas essa sujeira fica nociva, tanto para quem está respirando esse ar, como para a máquina que não consegue funcionar direito. Aí nós tiramos aquele filtro ali peludo, encontramos a serpentina toda peluda, ou até já enferrujada, porque não é feita uma manutenção preventiva. Tudo isso aumenta a luz, provoca doenças. Então, esses malefícios podem ser evitados com uma manutenção preventiva, tá bom? Então, pessoal, fazendo um resumo aqui. Nosso balde, temos a nossa pá, a nossa escovinha, né? Nossos pincéis, nossas luvas de proteção que são diferenciadas, de cano longo, de borracha grossa, espuma de vários tamanhos, tá? De vários tamanhos, um escovão para limpeza mais pesada, um passa-fio, ele precisa ser mais rígido, tá? Mais rígido, para poder realmente desentupir os drenos. Ou a vaselina para facilitar o deslize do passa-fio. Nossas toalhas menores, toalhas maiores, eu uso 2 e 3 menores. A nossa proteção, se puder, nesse padrão aqui com elástico, essa proteção impermeabilizada para a parte elétrica, tá? Um outro tipo de material para dizer que o que estiver aqui está em processo de secagem, tá? E o nosso material aqui, ó, água, um espargidor de água, um espargidor de detergente, o nosso detergente também que pode ser utilizado na limpeza dos componentes que estão ali em outro local, numa área de serviço, sendo lavados, tá? O nosso componente, ó, do ácido desencrustante, ele precisa ser todo plástico, senão ele vai se corroer, tá? E o nosso bactericida. Vou fazer até um parênteses aqui para o bactericida. Nós temos utilizado, e está sendo um diferencial para a pH refrigeração, isso foi ideia de um funcionário. Então, os funcionários precisam participar, né? Então, e a busca do conhecimento, né? Ele viu uma propaganda a respeito e deu a ideia, resolvemos colocar em prática e todo mundo gostou. Quando antigamente nós só utilizávamos o bactericida para a limpeza, né? A manutenção de split. Agora, quando nós vamos instalar, quando chega o aparelho para o cliente, a gente não sabe quanto tempo estava na loja para a venda final ao consumidor, quanto tempo ficou em estoque, quando foi produzido, até a gente ver a data, né? Mas, de uma maneira geral, estava em estoque. Então está com aquele cheiro de guardado, né? Quanto tempo ficou guardado? Então, algo mais, depois que terminou a instalação,
retira o filtro, ele está limpo? Tá, aparentemente. No nosso visual está limpo, né? Mas, ó, coloque o bactericida e só tem dado resultado positivo, tá? Depois da instalação, o cliente viu o seu brinquedo, né? Instalado, bonito, caro, ali instalado, coloca o bactericida, aquele cheiro de lavanda, ou então cheiro de caiaque, faz todo o diferencial depois da instalação. Tá bom, pessoal? Então, aqui foi o nosso kit de limpeza e nós temos um algo mais para mostrar. Então, como é que eu levo esse material para o meu local de serviço, né? Aí que tá. Então, nós temos aqui, ó, temos aqui esta vasilha, ó. Temos um saco plástico, tá? Uma vasilha não muito grande nem muito pequena, tá? Então que cabe tudo. Olha só, vou botar aqui, ó, o meu ácido desincrustante, vou botar aqui a minha garrafa de água, vou botar aqui o meu bactericida, vou colocar aqui o meu detergente, vou colocar aqui o meu espargidor detergente também, vou colocar aqui as minhas esponjas, tá? Dentro do saquinho, o que eu coloco? Ó, o diferencial para o material que está secando, tá? Coloco também meu material impermeabilizante, coloco também, vou botar mais para cá, coloco as minhas toalhas, tá? E dessa maneira aqui eu coloco no canto, ó, tá? Num cantinho no chão aqui também, eu coloco a minha vaselina. Coloquei minha vaselina. Coloco perto da vaselina também aqui, ó, os meus pincéis, tá? Depois disso tudo aqui, eu coloco na diagonal o meu escovão. Depois eu insiro aqui nos espaços, ó, a minha luva, as minhas luvas, tá? Depois eu coloco as minhas toalhas. E por fim eu coloco o meu passa-fio. E está aqui formado o kit. Aí o balde. O balde ele vai também no carrinho, tá? Junto com a pá, né? Junto com a pá e com a escovinha, tá bom? E ó, ainda tem um saquinho reserva aqui também, tá? Então dessa maneira, pessoal, está uma parte aí do material de limpeza e no prosseguimento do vídeo nós vamos ver outros materiais que utilizamos para a limpeza de split, seja ele inverter ou convencional. Bem, pessoal, prosseguindo com o nosso vídeo, eu falei para vocês que nós utilizamos uma bolsa coletora, né, própria para fazer a limpeza, quando a gente faz a limpeza do split no local, tá? Então, o ideal é que tem essa bolsa aqui, ó, ela tem alças, ó, tá, alças de transporte. Já estão montadas ali as coletoras, a bolsa coletora para nós vermos. Espero que saia um pouco de foco aqui. Eu utilizo essas lonas, ó, uma de 2x2, essa menor aqui, para ficar na parede. E eu uso a fita silver tape para prender, ou a fita crepe grossa. Agora cuidado, né? Porque pode arrebentar a parede do cliente. Então tem um macete para colocar essa fita. E uma maior aqui, ó, que eu coloco no piso, tá? No piso do cliente lá, para não arrebentar, não manchar, né, o porcelanato, ou às vezes é um sinteco, tá? E aqui, ó, eu tenho uma mangueira que vem com um adaptador aqui, ó, uma união, mas para quê? Olha só,
Esse engate rápido aqui, ele vai na bolsa coletora, tá? Aqui, ó, a gente aperta aqui e encaixa. E temos essa união, mas por quê? Porque às vezes o split está muito alto. Então eu preciso colocar algo mais, ó. E essa mangueira, mas qual é a dimensão, PH? Isso aqui é de experiência, tá? É de atividade em campo, experiência em campo. Lembra que eu falei de lições aprendidas, né? Então toda a bolsa coletora vem com esse modelo padrão. Eu coloco esse encaixe, tá? Coloco aqui, coloco um pedaço a mais e a lona protegendo a parede e a lona protegendo o chão, tá? E aqui a nossa pasta da bolsa coletora, tá? Vamos ver a bolsa coletora. Bem, pessoal, aqui está a nossa bolsa coletora, ó. Ah, mas o que é isso, PH? Tá arrebentado? Não. É porque um funcionário deu a sugestão de colocar assim, porque dessa maneira o alumínio não fica raspando a parede do cliente, tá? Então ficou muito funcional. Ó, essa parte aqui fica por trás da evaporadora para não cair nada por trás, mas mesmo assim a gente coloca a nossa a outra lona, né? Ô PH, o que é isso? É um remendo? Não, isso aqui é um reforço. Reforço, sabe por quê? Olha aqui, ó. Estão vendo essas conexões aqui? Essa porca aqui, ó, e mais essa borboleta, elas vão aos poucos, quando a gente vai fechando, elas vão mordendo aqui, tá? E ao invés de morder aqui, ó, dos dois lados, ao invés de ficar mordendo, ó, tá mordendo já aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá mordendo aqui. Então, tava estragando outras ali, então essa aqui já é minha terceira, já estou no terceiro e quarto conjunto. Então, eu vou fazendo esses tipos de remendo, tá? Me precavendo, né? Então é de um tamanho adequado, ó. Ela se pendura na evaporadora, mas eu não vou mostrar agora com a evaporadora, tá? Como é que se faz. E olha aqui, ó, onde vai o engate rápido, ó. Tá caindo até água, que nós fizemos uma higienização, uma limpeza pesada hoje de 5 máquinas e tivemos que utilizar as nossas duas bolsas coletoras, tá? Estamos andando aqui pela nossa área de oficina externa, tá? Não reparem a bagunça. E aqui tá outro, ó. Ah, mas esse aqui tá diferente, PH, tá? Esse aqui, ó, o nosso drena no meio. E olha o que eu fiz. Eu fiz um reforço. Mas por quê? Porque tira o encaixe, coloca o encaixe, olha aqui, ó. Aqui, ó. Ele acaba, ainda tá molhado, né? Nós acabamos, não tem a manutenção, então os funcionários foram embora depois que nós fizemos a manutenção do material, tá? Então essa aqui é um pouquinho maior, tá? Também tem aqui, ó, o local. E esses cordões aqui, essas cordas, elas vão passar por trás da nossa evaporadora, tá? Ah, mas por que aqui, ó? Olha aqui os caboteiros que eu falei para você, ó, para vocês, as braçadeiras, né? Essa aqui que eu comprei, ela vem só a lona. Ah, enquanto o mundo gira, né? O refrigerista se vira. Então, eu fiz uma armação aqui, ó, com tubo PVC. Vamos ver se dá para ver aqui. Olha aqui, ó. Olha o tubo PVC, tá? Fiz com tubo PVC, coloquei aqui essa fita silver tape e ficou show de bola. Olha só. Ficou uma bolsa coletora apresentável, tá? E muito eficiente. Ela... Ah, mas até quantos mil BTUs? Até 24 mil BTUs. Já fiz também de 30. Por quê? Porque essa dimensão é exatamente do tamanho da turbina, tá? E nós vamos ver na prática como é que a gente faz aí, como é que a gente instala essa nossa bolsa coletora na evaporadora, tá? A ideia aqui é só mostrar como elas são. Tem umas que, dependendo desse material, ele vai furando, né? Então,
vem uma cola específica e um pedaço, um retalho desse material plástico para que nós possamos fazer essa proteção. Ah, PH, mas na outra não tem isso aqui, ó. Não tem esses remendos. Mas por quê? Porque a outra ela é fixa. Essa aqui é articulada para caber na bolsa. Então, se eu não colocar, ó, eu vou fazer um furo gigantesco aqui. Então, por isso que eu tenho essa proteção. Tá bom? Ah, tem cliente que pergunta. E eu respondo. Respondo que é uma proteção para proteger o meu material. Senão, eu vou utilizar uma... Por mais que o funcionário tenha cuidado, sempre acaba beliscando ali a borboleta ou essa armação de alumínio. E aqui foi muito interessante a ideia do funcionário, porque não risca a parede do cliente. Tá bom, pessoal? E vamos ver mais material ainda. Dando continuidade ao nosso vídeo sobre material de limpeza, né? Então, por fim aqui, queria mostrar para vocês esses 2 galões. São 2 galões de 20 litros, tá? Esse aqui, ó, com esse filtro, eu utilizo para o filtro aqui dentro, 20 litros de água, não precisa ser potável, e a mangueira eu ligo na minha jet. Poxa, mas e a mangueira da casa do cliente? Aí que tá. Tem cliente que não quer que eu utilize a água dele. E o que eu faço? Né? Vai negar o serviço? Não, não precisa, tá? Leve sua água também. A média são 10 litros para cada split, limpando a evaporadora e a condensadora também, tá? Não se esqueça de limpar a condensadora também. Não adianta limpar só a evaporadora e a condensadora tá lá no relento, é para ficar no relento, ao relento, mas precisa ser limpa também, tá? E para que serve esse outro galão? Esse outro galão eu vou colocar aquele encaixe, aquela união que eu mostrei de meia, tá? Ou fazer uma prolonga ali colocando mais um pedaço de mangueira cristal para que a sujeira que a bolsa coletora receber ali, né? Ela vai caindo aqui nesse galão. Então, por exemplo, se eu chego numa residência e tem 2 splits para limpar, depois eu vou mostrar aqui para o cliente, eu faço questão de mostrar, é interessante mostrar, inclusive o antes e o depois, e tirem fotos, pessoal. Todo o serviço que vocês fizerem, não só de limpeza não, qualquer tipo de serviço, até uma visita técnica, um orçamento, tirem fotos, tá? Por precaução, experiência própria, tá certo? Então, deixem aqui. Ah, vai ter 20 litros aqui de sujeira? Vai. E cuidado, peçam para o cliente, se for o caso, posso descartar no ralo do senhor, da senhora, se não, tragam esse material sujo, contaminado e façam um descarte no ralo aqui na oficina, tá bom? E aqui, ó, não vou mostrar a oficina aqui, mas outro dia eu vou mostrar para vocês. Aqui estão os galões, ó, que eu falei para vocês, de 5 litros, com o ácido desencrustante. Então nós temos ali, ó, 5 vezes 3, 15, mais 17 é 2,5, né? Então 17,5 e um já foi embora. Conclusão, quer dizer, já foram 2,5, eu ainda tenho aqui 17 litros e meio de material, tá? Isso aqui é muito econômico. E a segunda garrafa aqui, ó, da direita para a esquerda, é o produto. Então, de uma garrafa dessas, eu faço 4, né? Incluindo com ela, né? Então, 20 litros, tá? Compro 5 e eu tenho 20 litros de material para utilizar, tá certo? E não preciso utilizar em demasia, vocês podem estragar o material do cliente.